Gil Vicente é um dramaturgo tido como o pai do teatro português. Foi o responsável por modificar o teatro no país, dividindo a arte da dramaturgia em antes e pós-Gil Vicente. O palco e o cenário começaram a ser utilizados nas peças do escritor, que também interpretava nas comédias de sua autoria. Gil Vicente produzia textos do género dramático, textos que deveriam ser representados. Suas peças passam a ser representadas num palco, novidade no teatro português. Gil Vicente, considerado o pai do teatro português, introduz também o uso de cenário nas apresentações. A linguagem apresenta certo coloquialismo, o autor busca ser fiel aos falantes de cada origem, retratando assim os diferentes falares e as diferenças sociais. Com isso, mistura o popular, o arcaico, o moderno e o elitismo. Gil Vicente era um observador da realidade. Gil Vicente nasceu em 1465 e morreu em 1536, sendo considerado o primeiro grande dramaturgo português, além de poeta de renome. Enquanto homem de teatro, parece ter também desempenhado as tarefas de músico, ator e encenador. É considerado o pai do teatro português, ou mesmo do teatro ibérico, já que também escreveu em castelhano. Há quem o identifique com o Orives, autor da Custódia de Belém, mestre da balança, e com o mestre de retórica do rei Dom Manuel. A obra vicentina é tida como reflexo da mudança dos tempos e da passagem da Idade Média para o Renascimento, fazendo-se o balanço de uma época onde as hierarquias e a ordem social eram regidas por regras inflexíveis, para uma nova sociedade onde se começa a subverter a ordem instituída, ao questioná-la. Foi o principal representante da literatura renascentista portuguesa, anterior a Camões, incorporando elementos populares na sua escrita que influenciou, por sua vez, a cultura popular portuguesa. Presume-se que tenha estudado na Universidade de Salamanca, em Espanha. O seu primeiro trabalho conhecido, a peça em castelhano Auto da Visitação, também conhecido como Monólogo do Vaqueiro, foi representada nos aposentos da Rainha Dona Maria, consorte de Dom Manuel, para celebrar o nascimento do príncipe, o futuro Dom João III, sendo esta representação considerada como o marco de partida da história do teatro português. Ocorreu isto na noite de 8 de junho de 1502. A sua obra vem no seguimento do teatro ibérico popular e religioso que já se fazia, ainda que de forma menos profunda. Os temas pastoris vão influenciar fortemente a sua primeira fase de produção teatral e permanecerão esporadicamente na sua obra posterior, de maior diversidade temática e sofisticação de meios. Gil Vicente retratou, com refinada comicidade, a sociedade portuguesa do século XVI, demonstrando uma capacidade acutilante de observação ao traçar o perfil psicológico das personagens. Crítico severo dos costumes, de acordo com a máxima, rindo-se castigam os costumes, Gil Vicente é também um dos mais importantes autores satíricos da língua portuguesa. Em 44 peças, usa grande quantidade de personagens extraídos do espectro social português da altura. É comum a presença de marinheiros, ciganos, camponeses, fadas e demónios e de referências, sempre com um lirismo nato, a dialetos e linguagens populares. São geralmente apontados, como aspectos positivos das suas peças, a imaginação e originalidade evidenciadas, o sentido dramático e o conhecimento dos aspectos relacionados com a problemática do teatro. Alguns autores consideram que a sua espontaneidade, ainda que refletindo de forma eficaz os sentimentos coletivos e exprimindo a realidade criticável da sociedade a que pertencia, perde em reflexão e em requinte. De facto, a sua forma de exprimir é simples, cheia e direta, sem grandes floreados poéticos.
É também versátil nas suas manifestações. Se, por um lado, parece ser uma alma rebelde, temerária, impiedosa no que toca em demonstrar os vícios dos outros, quase da mesma forma que se esperaria de um inconsciente e tolo bobo da corte, por outro lado, mostra-se dócil, humano e ternurento na sua poesia de cariz religioso e quando se trata de defender aqueles a quem a sociedade maltrata. Alto da Índia. Alto da Barca do Purgatório. Alto da Fé. Alto dos Reis Magos. Alto de Inés Pereira. Alto Barca do Inferno. Alto da Barca da Glória. Alto da Mofina Mendes. Alto da Alma. Quem tem farelos? Alto da Visitação. Alto da Sibila Cassandra.